Joel, pela graça de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. Estarei lendo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O Senhor diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel, não humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis antes. Com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Irmãos, como é gratificante quando a gente oramos ao Senhor, e quando a gente oramos, a gente entregamos, oramos por nós, entregamos os nossos familiares, amigos, e como maravilhoso é quando o Senhor tem guardado. Talvez a gente pense, mas hoje Deus não deu escape nisso aqui, mas o Senhor tem guardado em pequenos e grandes detalhes. E domingo atrasado eu estava no trabalho, estava fazendo um serviço, e por volta das 3h30 da tarde eu recebi uma ligação do meu tio me ligando. Eu não queria atender no momento, mas como ele insistiu, eu peguei e atendi o telefone. Aí ele perguntou: você está no trabalho, está em casa, está dirigindo? E quando você ouve a palavra desse porte, aí você imagina, aconteceu alguma coisa. E aquilo você talvez comece a entrar em pânico, pode acontecer. E no momento quando você recebe essa notícia, nunca você vai pensar algo bom, você vai pensar algo terrível. E eu peguei e falei para ele assim: não, estou tranquilo, pode falar que aconteceu alguma coisa. E ele chega para mim e fala assim: olha, seu pai estava lá no bar, estava bebendo e teve uma confusão. E aí você imagina, a ligação ruim, você já vai pensar coisas ruins, E aconteceu que durante a briga, seu pai pega um taco de sinuca e lança sobre o cara, e o cara leva a mão e quebrou o braço do cara. E aí automaticamente aí você começa a ver o chão, E eu fiquei assim: mas aconteceu alguma coisa? Aí a ligação vai e cai no coração. Mas Deus cuida dos nossos grandes, pequenos detalhes, quando a gente tem a fé e colocamos diante da presença do Senhor. E ele retorna a ligação e fala assim: olha, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas Deus deu um grande livramento com ele, porque no outro momento em que ele funcionou, ele quebrou o braço do cara, o amigo do cara quebrou a cerveja e já ia acertar seu pai. Só não acertou que um cara viu e deu uma lei que separou, que não deixou ele tentar furar o cara. Isso, com a garrafa de cerveja que tinha quebrado. Então, quando ele falou aquilo, ele assim, tem preocupação com o que pode acontecer e tal. Mas, graças ao nosso bom Deus, Deus deu um livramento ao meu pai muito grande, porque, como a palavra do Senhor diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, na memória, o Senhor faz a pergunta a ele: de onde vens? E ele simplesmente responde: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo sempre vai caçar uma brecha para tentar nos atingir. Talvez o servo dele, enfim, todos que perecem aqui na terra. Mas talvez quando ele não encontra, ele sempre vai procurar lugares, E geralmente esses lugares assim, onde envolve alcoolismo, onde envolve jogo, enfim, sempre ali tem que haver algo, que o inimigo possa se aproveitar, Mas graças às nossas orações, tem um ânimo ainda de pedir ao Senhor misericórdia para cuidar de quem a gente ama, E o Senhor sempre está presente, porque como a missionária Eliette mesmo disse, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ainda assim o Senhor veio para dar vida e vida de uma mulher. Então quando a gente cremos e confiamos e acreditamos no Senhor, ainda assim o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Então, graças a Deus, meu pai teve essa oportunidade, esse grande livramento. Talvez naquele momento o inimigo tentou fazer algo contra a vida dele para tentar me atingir, mas o Senhor está o tempo todo guardando a mim, guardando a minha família, assim como o Senhor tem guardado a cada um dos irmãos, Então, quão bom é servir o Senhor em pequenos e grandes detalhes. Ele está sempre presente para nos guardar. Então, quando Deus me deu esse grande livramento, pela vida do meu pai, e a gente tem que compartilhar para a igreja, para que
A fé de muitos cada dia se cresçam ainda mais, né? E acreditar no Senhor, que Ele se faça presente o tempo todo nas nossas vidas. A gente muitas vezes não vemos, mas Ele se faça presente, né? E a tua misericórdia é grande para conosco. Se hoje nós estamos aqui nessa igreja, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele nos garantiu, Ele tem nos cuidado. Talvez o inimigo, né, marcou algo, ele não vai fazer isso, mas o Senhor não, hoje não. Você não vai fazer porque eu cuido dos meus. Então vamos sempre buscar acreditar no Senhor, né, que o Senhor está aí o tempo todo. A gente não tem, mas a graça dele tem nos alcançado. Pessoal, agradecendo aí pela glória.